No Jornal das 8, agora a entrevista ao candidato à presidência da República, Sampaio da Nova. Professor Sampaio da Nova, boa noite. Tivemos hoje conhecimento do novo governo, apresentado por Pedro Passos Coelho. Se fosse Presidente da República, daria posse a este novo governo? Com certeza, não é? Eu julgo, enfim, boa noite antes de mais nada e muito obrigado pelo convite. Com certeza, não é? Eu julgo que nós temos que ver o processo que está a decorrer com uma grande naturalidade, com uma grande normalidade, sem uma tensão, sem uma crispação que é muito forte na sociedade portuguesa nos últimos dias. Acho que temos que ver isto com uma enorme normalidade e naturalidade. E eu, desde o princípio, eu devo ter sido o único candidato que falei isso com toda a clareza, não é? Desde o primeiro dia disse que me parecia que, não havendo publicamente e assumidamente um acordo da maioria parlamentar, que obviamente o líder da força política mais votada devia ser indigitado primeiro-ministro e devia seguir-se o procedimento normal da democracia e das regras da democracia previstas na Constituição. E, portanto, ao contrário do que dizem alguns líderes dos partidos à esquerda, não é uma perda de tempo que Cavaco Silva está a impor ao país? A democracia tem os seus tempos, tem as suas regras, tem os seus funcionamentos, não é? Os democratas gostam sempre muito da democracia e a democracia tem essas dimensões. Tem dimensões de incerteza, como dizia, aliás, o Presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, tem dimensões de diálogo. Já vamos falar dos mercados e das incertezas dos mercados. Há um tempo que é necessário e há procedimentos que devem ser prosseguidos. É evidente que todos temos a consciência de que não podemos demorar muito tempo, que não é bom para Portugal ficar numa situação com um governo diminuído ou com um governo que não está na posse de todas as suas competências, não é? Mas é bom que este procedimento se faça e, tendo em conta o contexto político que estava desenhado, é isto que é normal, é isto que é natural, é isto que tinha que ser feito, é isto que está a ser feito, devemos estar contentes com isso. Mas vamos avançar no tempo e olhamos para o segundo cenário. Este é um governo que vai ser chumbado na Assembleia da República. Já há 3 moções de rejeição. Perante essa situação, o que é que o Presidente da República, Cavaco Silva, deverá fazer? Deverá deixar este governo em funções ou deverá convidar António Costa a apresentar uma solução de governo? Com a mesma clareza, com o que disse a primeira parte desta resposta, digo a segunda parte desta resposta e digo também, há muitos dias e nas declarações que tenho feito, é evidente que se houver uma maioria parlamentar em sede do Parlamento, entre os partidos, sejam eles quais forem, à direita ou à esquerda, que se houver uma maioria parlamentar, não há nenhuma outra solução a não ser dar posse a esse outro governo que resulte dessa maioria parlamentar. E, portanto, parece-me impensável que numa situação dessas não fosse dada posse a um governo de maioria parlamentar proposto pelos partidos, sejam eles quais forem. Mas foi isso que ficou de forma implícita nas palavras do discurso do Presidente da República relativamente a essa hipótese de um governo liderado por António Costa, apoiado por PCP e Bloco de Esquerda. Também deduziu do discurso do professor Cavaco Silva exatamente essa leitura? Repare, Pedro, é muito difícil nós deduzirmos coisas. Quer dizer, o tom do discurso foi um tom muito crispado, infelizmente, não é? Mas o Sr. Presidente da República tinha dito em julho do ano passado, em julho deste ano, peço desculpa, que era necessário que houvesse um governo com maioria parlamentar. E isso foi dito claramente, aliás, quando referiu que 26 dos 28 países da União Europeia tinham governos com maioria parlamentar. Mas falou de uma solução inconsistente. O que eu julgo é assim, inconsistente seria a solução de um governo que, aliás, é incorretamente designado como governo de gestão. Na verdade, seria um governo demitido, rejeitado no Parlamento, e isso seria uma coisa absolutamente impensável. Que isto é, nenhum de nós pode imaginar, nem do ponto de vista constitucional, nem do ponto de vista político, que um governo desses tivesse a mínima das condições. Mas o que é interessante é que no discurso aparece essa frase em que diz que seria uma solução menos consistente ainda do que ter um governo de gestão. A solução de um acordo, parecer-me, quer dizer, com todo o respeito... A solução de um acordo à esquerda, clarificamos. Com todo o respeito pelo que possa surgir nesse discurso, julgo que não há nenhuma alternativa, nenhuma. Repara, houve situações no passado em que maiorias parlamentares não deram origem a soluções do governo. Quer dizer, é conhecida a situação de 1987 com o Dr. Mário Soares, é conhecida a solução de 2004 com o Dr. Jorge Sampaio, mas havia uma diferença fundamental. Qual era? Era que, nesses casos, os presidentes podiam dissolver o Parlamento, portanto, podiam, de algum modo, relegitimar as opções, devolver a palavra ao povo para que o povo se pronunciasse. Se neste momento concreto que estamos a viver,
e eu gostaria de deixar isso muito claro, se neste momento concreto que estamos a viver, o Sr. Presidente da República dispusesse, não é, da possibilidade de dissolver o Parlamento, o Sr. Presidente da República podia, na sua análise política, considerar que havia uma solução que era inconsistente, ou que era uma solução que politicamente não era a mais desejável, e podia dissolver o Parlamento e convocar novas eleições. Não o podendo fazer, por um lado, porque está no final do seu mandato. Por outro lado, porque não decorreram ainda os 6 meses desde as eleições legislativas. Não o podendo fazer, não há nenhuma outra solução, a não ser dar posse a um governo de maioria parlamentar. E eu julgo que isto vai verificar-se rapidamente que não há outra solução e que qualquer outra solução seria lançar o país numa situação caótica, numa situação de uma grande irresponsabilidade perante a governação do país e que nenhum político responsável, desde o Presidente da República aos próprios partidos que estão no Parlamento, aceitaria uma solução dessas. Parece-me que é isso que vai acontecer. Foi isso que eu disse há cerca de 15 dias. Verificaremos dentro em pouco que, se houver um acordo de maioria parlamentar entre o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, inevitabilidade. Parece-me que o Presidente da República ter que aceitar esse governo liderado por António Costa e apoiado por Bloco de Esquerda e PCP. Não vejo que o Presidente da República tinha qualquer outra possibilidade, sinceramente, qualquer outra possibilidade seria não só inconstitucional, como até, de algum modo, lançar o país numa situação de grande irresponsabilidade do ponto de vista governativo, nas mais diversas matérias que poderíamos agora aqui facilmente elencar, uma vez que esse governo, um governo demitido, não teria nenhuma possibilidade de governar o país. Isso parece uma coisa óbvia, não é? Ao longo Mas que condições é que o Presidente da República deve impor a essa aliança à esquerda, se é que deve impor algumas? Não me parece que o Sr. Presidente da República possa impor condições, porque eu acho que nesta matéria... Se o Sr. Sampaio da Nova estivesse nesta altura em Belém, não iria impor nenhuma condição a uma aliança à esquerda? Se houver seja de tempo, seja de compromissos internacionais? Eu julgo que vamos então separar as duas coisas, não é? No que diz respeito à questão do tempo, eu julgo que é preciso e que é desejável que haja um acordo sólido entre estes partidos. Isso é evidente. Parece-me evidente que O que é um acordo sólido em termos de tempo? Quanto mais sólido for esse acordo, melhor. Um acordo sólido é um acordo que assegure, na medida das possibilidades, um acordo de legislatura. É claro que nenhum de nós sabe o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3 e, portanto... Mas o compromisso deve ser um compromisso para 4 anos. Na minha opinião, não é? Eu julgo que o compromisso deve ser, na medida do possível, um acordo de legislatura. Quer dizer, julgo que é isso que decorre dos ritmos normais e das regras normais da Constituição e do nosso sistema político. Isso seria desejável. Na minha opinião, é isso que será desejável. Do ponto de vista dos compromissos europeus... Mas é plausível? Eu julgo que é plausível. Quer dizer, tudo o que eu ouvi até agora, eu não estou dentro das negociações, não posso conhecer o que é que está a passar, mas ouço as declarações públicas dos responsáveis políticos e, portanto, eu tenho que tomar boa nota dessas declarações públicas, não é? E tenho que tomar como base que essas declarações públicas são autênticas e correspondem a um desígnio desses partidos. Agora, o importante disto tudo é que onde está o centro da decisão neste momento é no Parlamento. A Assembleia da República é soberana. Eu que prezo muito o regime semipresidencial, mas há matérias em que quem manda é o Parlamento. Este é o tempo do Parlamento. Mas o professor Sampaio da Nova aceitaria um governo de coligação à esquerda cujo compromisso fosse apenas de 1 ano e para um orçamento de Estado? Eu julgo que teríamos que ver. Quer dizer, teríamos que ver em concreto o que é que os partidos se comprometiam, teríamos que olhar em concreto para esse acordo. Na minha opinião, não seria a solução desejável, mas, sinceramente, não vejo que no nosso quadro constitucional haja outra alternativa, não é? A não ser consagrar o que decorra de um acordo de maioria parlamentar entre esses 3 partidos ou outros partidos quaisquer. Repare que eu nunca estou a dizer que tem que ser necessariamente esse o acordo parlamentar. Eu estou a dizer que não há... Mas é esse que se fala. Não há outro, é desse acordo que se fala. Que não há Estamos a falar em cenários concretos. Que não há outra solução a não ser consagrar isso. Quer dizer, qualquer outra solução seria lançar o país numa situação, a meu ver, altamente indesejável. Altamente indesejável. Mas gostaria de ver um acordo entre PS, PSD e CDS? Eu, neste momento, não tenho que pronunciar sobre essa matéria, está a ver? Eu, neste momento, eu acho que um Presidente, e pensando a partir da lógica, não é, de uma coisa que eu venho dizendo... O Presidente da República fez no discurso. Que eu venho dizendo há algum tempo, não é? Por isso é que eu também gostava de ouvir a sua opinião. Eu procuro dizer e agir como candidato, como agiria como Presidente da República. Portanto, eu julgo que nesta altura tenho um dever. É por isso que eu digo o que penso, é por isso que eu digo com clareza o que penso, é por isso que eu compreendo mal que outros candidatos não digam, quer dizer, andem a fazer uma espécie de ninho, quer dizer, sem se pronunciarem concretamente sobre estas situações. Acho que o povo português precisa de clareza, de frontalidade, de coisas com grande racionalidade e grande bom senso. Os candidatos é que estão a fazer ninho?
Só para eu acho que há vários, quer dizer, há vários candidatos que estão a fazer ninho, não é? Quer dizer, há vários candidatos que não se têm vindo a pronunciar sobre essa matéria, e eu julgo que nós estamos num tempo em que precisamos de muita racionalidade, precisamos ter a razão, precisamos ter a cabeça no lugar, precisamos ter muito bom senso, precisamos de não dramatizar as coisas e de seguir com naturalidade o que é o curso normal da democracia e do processo democrático e do processo constitucional em Portugal. Mas para si faria mais sentido, isso traria mais estabilidade a Portugal, traria um outro compromisso, uma aliança à esquerda ou uma aliança à direita entre PS, PSD e CDS? O que está a discutir agora, como o Pedro disse muito bem, é uma aliança à esquerda. O que está a ser discutido na praça pública é isso. E, portanto, eu tenho que tomar como boa nota que, na medida em que eu respeito a iniciativa dos partidos, em que eu respeito o lugar do Parlamento, em que eu respeito o tempo do Parlamento, eu não posso pôr a inventar outros acordos ou a inventar outras soluções, tenho que tomar boa nota daquela que está em cima da mesa. E a que está em cima da mesa Mas pode fazer também um juízo de estabilidade, um juízo político, um juízo... O que está em cima da mesa é aquela... do resultado dos próprios votos. Eu posso. E eu acho que os resultados dos próprios votos... E nesse sentido seria a aliança natural para si? O resultado dos votos é muito fácil de calcular. Isto é, quem tem uma maioria no Parlamento tem uma maioria de votos. Quer dizer, não é preciso fazer grandes extrapolações. Eu acho é que nós estamos numa fase em que, por opções partidárias, por opções ideológicas, deixamos de fazer a razão pura e simples, não é? Uma aritmética das coisas e fazemos interpretações e sobre-interpretações sobre um conjunto de matérias. Quem tem uma maioria parlamentar tem uma maioria de votos dos portugueses. Ponto final. E, portanto, é isso que diz a democracia, é assim que se contam os votos do ponto de vista da democracia. Uns votos não contam mais do que outros, uns partidos não contam mais do que outros, uns cidadãos não contam mais do que outros, contam todos a mesma coisa. Se houver maioria parlamentar... Não quer comprometer-se relativamente a um comentário direto face à decisão de António Costa de ligar-se à esquerda e não a PSD e CDS? Não tenho que pronunciar sobre isso, porque eu não tenho que pronunciar sobre as opções dos partidos. Não é? Quer dizer, eu não tenho, nem devo pronunciar-me sobre opções dos partidos. Não é? Quer dizer, eu tenho que tomar boa nota dessas opções e nunca procurar interferir no que são as decisões legítimas dos partidos. Não sou eu que tenho que dizer se o Partido Socialista está a fazer bem ou mal, se o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda estão a fazer bem ou mal, se o PSD ou o CDS estão a fazer bem ou mal. Que temos que tomar boa nota do que está em cima da mesa, das opções desses partidos, tomadas pelos seus órgãos próprios, e respeitar essas opções. E respeitar aquilo que for decidido no Parlamento, que este é o tempo do Parlamento decidir. Professor Sampaio da Nova, nós vamos continuar a nossa conversa já a seguir na 21ª hora. O Jornal das 8 fica por aqui. 21ª hora, já a seguir com a entrevista a Sampaio da Nova, candidato à presidência da República. Até já. A 21ª hora está no ar e mantém a conversa e a entrevista ao candidato à presidência da República, Sampaio da Nova. Professor Sampaio da Nova, retenho e sublinho do que disse há pouco que mesmo que o compromisso à esquerda seja apenas de um ano e para um orçamento, o Presidente da República, Cavaco Silva, vai ter que aceitar esse mesmo compromisso e vai ter que dar posse a esse governo. E falávamos também da questão dos tratados internacionais e o cumprimento, nomeadamente, do Tratado Orçamental. Essa é uma questão fundamental ou não para dar posse a esse governo? Eu julgo que essa questão é uma questão... Tudo o que sejam compromissos do Estado português são questões fundamentais. Nós podemos até discordar de determinados desses compromissos, podemos e temos o direito, democraticamente, nas sedes próprias, nos batermos pelas eventuais alterações desses compromissos, mas temos que os cumprir. E isso julgo que é uma questão base para todos nós. Mas o cumprimento desses tratados, tanto quanto tem sido dito e afirmado e reiterado diariamente, não está em causa, nem está em causa neste acordo de maioria parlamentar entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Não é? Mas exigiria um compromisso escrito nesse sentido? Repare, eu às vezes causa-me alguma estranheza muitos dos comentários que têm sido feitos sobre essa matéria, confundindo o que são programas de partidos com programas de governo. Não é? E outro dia veio-me à cabeça que não quero garantir, mas tenho quase a certeza que a carreira política do professor Cavaco Silva começou no governo da AD, 1980, enfim, e que terá sido o início das suas funções governamentais. Repare que nesse governo, ou na coligação que deu origem a esse governo, estava o Partido Popular Monárquico. Estava um partido que no seu programa era contra o regime republicano, era contra a própria ideia de república. Não é? Portanto, isso não impediu
que no governo, não é, que deu origem a essa coligação eleitoral, esse partido estivesse presente e tivesse dado o seu apoio parlamentar. Portanto, eu acho que confundir uma coisa com a outra, não é, tentando, de algum modo, causar alguma confusão e até alguma situação de algum alarmismo na sociedade portuguesa não é positivo. O que é importante é saber quais são os compromissos concretos que são assumidos nesse programa do governo e que são assumidos pelos diversos partidos. Tanto quanto eu ouvi sempre, não é? Nunca isso esteve em causa, nunca isso esteve em causa na proposta do governo que vai ser formulada pelo Partido Socialista e, portanto, parece-me normal que isso possa decorrer sem nenhuma perturbação e que esse processo decorra na sua normalidade, sem medos, sem alarmismos. O medo e o alarmismo... Já é a segunda vez que utiliza a palavra alarmismo. Temo que esse alarmismo possa chegar aos mercados? Ou essa é uma ideia que não faz sentido e que está a ser utilizada para diminuir o grau de probabilidade dessa aliança? Eu tenho evitado, por razões de respeito institucional, mas também por razões de manter o debate político no nível em que eu acho que ele deve ser mantido, fazer críticas diretas à atuação do Sr. Presidente da República, etc. Mas se me pergunta que se há uma coisa em concreto que me chocou no discurso que referiu há pouco, não é? Foi uma espécie de um apontar a dedo de Portugal. Cuidado que isto pode levar a problemas que na altura não existiam. Ora, isso chocou? Chocou-me. Chocou-me porque eu acho que a responsabilidade primeira, não é, de qualquer responsável político, de qualquer um, desde a mais uma autarquia até à presença da República, é preservar sempre o interesse nacional e é não criar situações que possam ser nefastas para o nosso país, seja sob que ponto de vista for. Portanto, eu creio que nós temos que manter uma grande serenidade sobre essa matéria. Mas um alerta não pode ser entendido também com um sentido de tentar e procurar preservar? A maneira como o alerta foi feito causou-me desconforto, não é? Causou-me desconforto, até porque não havia da parte dos mercados, e não há hoje, nenhum sinal de que isso pudesse estar a acontecer, não é? E, portanto, eu julgo que é importante mantermos isso debaixo de uma grande serenidade. Já há bocado, enfim, falamos do Presidente do Banco Central Europeu, que justamente mostrou essa serenidade nas declarações que fez. E parece-me que é isso que temos que manter essa serenidade, da normalidade do que é um processo democrático e constitucional que está a decorrer com toda a normalidade e que nenhum de nós tem nenhuma razão para estar a tentar criar focos de tensão, focos de perturbação, focos de confrontos diversos, que têm, obviamente, objetivos ideológicos, objetivos partidários, mas que não são bons para o interesse nacional nem para o livre correr deste processo democrático que estamos a assistir, que é um processo diferente de todos os outros que houve até agora em 40 anos da nossa democracia, mas que por isso mesmo também é um processo no qual devemos olhar com interesse, devemos olhar com envolvimento, devemos olhar... São novos horizontes na política portuguesa? São novos horizontes na política portuguesa, é um novo ciclo político. Sabe que eu, quando anunciei a minha candidatura, a primeira coisa que eu disse é que eu não vinha para deixar tudo na mesma, que eu vinha para dar corpo a um novo ciclo na política em Portugal, não é? E eu acho que hoje estamos a perceber que está a abrir-se um novo ciclo na política em Portugal. E o que é que esse novo ciclo significa? Esse novo ciclo da política em Portugal significa uma outra visão do nosso país. É uma visão totalmente diferente daquela que foi a visão dos últimos 4 anos, não é? É um país virado para o futuro, é um país baseado na inovação, baseado no conhecimento, é um país com uma grande capacidade que promove a livre iniciativa das pessoas, a livre iniciativa das instituições, a livre iniciativa das empresas, que promove tudo aquilo que é esse Portugal que tem tudo para ser um grande país de referência no século XXI e que estava a ser arrastado para uma lógica de precarização do trabalho, de empobrecimento, de quebra dos direitos sociais, de quebra de contratos e de solidariedades entre as gerações. Não é este país que nós queremos. Queremos um outro país e esse país pode ser que esteja a começar a dar os primeiros passos neste momento em que estamos aqui a falar e é isso que também é importante nesta nossa conversa. Sentiu fugir-lhe um possível apoio do Partido Socialista que seria decisivo, digo eu, para chegar a Belém, ou para estar mais confortável para chegar a Belém e vencer esta corrida presidencial, quando Maria de Belém decidiu avançar? Não, a minha candidatura foi lançada há muitos meses, foi lançada numa base estritamente independente, eu não finjo que sou independente, eu sou independente mesmo, não é? E, portanto, tenho essa matriz na minha candidatura. Julgo que essa Mas matriz... gostarias de contar com o apoio do Partido Socialista? Eu gostaria de contar com o apoio de todos. Não me vai ouvir dizer eu não quero o apoio daquele que não gosto muito. Não, eu gostaria de contar com todos os apoios de todos os partidos, não é? Que quiserem dar apoio a esta candidatura, de todas as pessoas, todos os cidadãos, todos os movimentos. Não é? Agora, esta circunstância
reforçou muito a lógica independente da minha candidatura. E eu julgo que o que se está a viver hoje em Portugal é que Portugal não precisa de um presidente partidário. Não precisa de um presidente que toma partido e que toma partido sempre pelo seu partido, que toma partido sempre pelos mesmos partidos de que os presidentes são originários. Não precisamos de mais disso. Precisamos de alguém que seja capaz verdadeiramente de olhar com isenção, de olhar com independência, de olhar com bom senso, de olhar com alguma serenidade e ser capaz de construir pontes. Portugal precisa desesperadamente de alguém que construa pontes, que fale com toda a gente, que converse com toda a gente e que não tenha sempre essa dimensão, essa inclinação partidária que infelizmente se notou muito nesta crise. Provavelmente, se houvesse um presidente com outro nível de independência, nós não teríamos chegado nestas circunstâncias à crise que chegamos hoje. Nós estamos com 5 candidaturas à esquerda: Maria de Belém, Marisa Matias, Sampaio da Nova, Henrique Neto e Edgar da Silva. Não há aqui uma proliferação, um exagero de candidatos à esquerda capaz de beneficiar precisamente Marcelo Rebelo de Sousa? Não sei, claro que, enfim, o Pedro sabe melhor do que eu, não é? Que provavelmente sabe, que se assistiu a um processo aqui ao longo de muitos meses, não é? De uma espécie de uma confusão entre o que era um candidato que era comentador, um comentador que era candidato. Não, mas a minha pergunta referia-me à divisão da esquerda entre vários candidatos. E que foi, no seu espaço político, não é? Eliminando um conjunto de outras candidaturas, não é? Quase cirurgicamente, digamos assim, o que levou a que houvesse uma proliferação, como disse, para utilizar o seu termo, de candidaturas à esquerda. Eu não acho isso negativo. Eu acho que se as pessoas têm a noção de que têm um contributo para dar, que têm um ideal para o qual se podem bater, que têm ideias que são diferentes, e é verdade que as minhas ideias são diferentes da doutora Maria de Belém, são diferentes de Henrique Neto, são diferentes de Edgar Silva, são diferentes de Marisa Matias, eu acho que é normal que isso aconteça. O que é também muito importante é que nesse espaço se possa criar dinâmicas de convergência e se possam criar dinâmicas de convergência em função de uma segunda volta, de uma eventual segunda volta. Isto dito, eu quero repetir uma coisa que eu tenho dito muitas vezes. A minha candidatura e a minha origem é uma origem que vem na esquerda. Mas esta candidatura não é uma candidatura de esquerda. A minha candidatura é uma candidatura nacional. É uma candidatura transversal. É uma candidatura que tem o apoio de João Ramalhianes, do Dr. Mário Soares, do Dr. Jorge Sampaio. Tem sentido esse apoio depois de Maria de Belém ter anunciado que é também candidata à presidência da República? Com certeza que sim, com certeza que sim. Esse apoio tem-se mantido? Com certeza que sim. Portanto, é um apoio muito importante de pessoas que continua me conhecem. A ser insistente. Com certeza, não é? De pessoas que me conhecem bem, não é? E que confiam em mim, não é, para esta capacidade de atuação política e esta capacidade de poder, de uma determinada fase da nossa vida política, exercer esse papel a partir de um lugar da independência, de um lugar da isenção e não a partir de um lugar partidário. Eu disse muitas vezes, e repito muitas vezes, nada contra os partidos, tudo pela cidadania. Nada contra os partidos, mas há uma outra dimensão de cidadania que é preciso prolongar através de candidaturas como a minha e que eu espero que possam trazer uma outra dinâmica, uma outra maneira de estar na presença da República, com uma outra isenção, com uma outra capacidade de trazer razão, bom senso, independência e um permanente interesse de todos e um interesse nacional na cabeça e não interesses de facção ou de partidos, ou de grupos, ou de corporações, ou seja... Sr. Sampaio da Nova, uma última questão. As sondagens colocam-no atrás de Maria de Belém. Admite desistir em favor de uma outra candidatura? Não faz ou esta candidatura é mesmo para levar até o fim? As sondagens já me puseram à frente, já me puseram atrás, já me puseram à frente outra vez, vão-me pôr à frente, vão-me pôr atrás. Esta candidatura é uma candidatura que em grande medida já não me pertence. A candidatura não é minha, quer dizer, são milhares de pessoas no país, não é? Que sobretudo nos últimos dias deram um apoio absolutamente fantástico. A seguir às eleições legislativas houve, tanto do ponto de vista de apoios pessoais, como do ponto de vista de apoios financeiros, como do ponto de vista de mobilização nas redes locais, como do ponto de vista de personalidades que decidiram associar-se à candidatura, um apoio absolutamente extraordinário. Porque as pessoas perceberam nesse dia a diferença que faz ter um presidente que vem desse lugar da cidadania e desse lugar da independência ou um presidente que vem de uma lógica de facção, de uma lógica mais partidária, não é? E creio por isso que a candidatura está, felizmente, muito reforçada. E sólida financeiramente? Sólida financeiramente dentro de
recursos e de constrangimentos muito definidos. E, portanto, esses constrangimentos são os constrangimentos da nossa democracia. Eu sabia muito bem quais eram esses constrangimentos, meditei muito bem e ponderei muito bem antes de me lançar nesta candidatura. Farei, obviamente, uma candidatura que é baseada, sobretudo, na mobilização das pessoas, na militância das pessoas, de voluntários, de todas as origens, e nesta candidatura, como verá ao longo das próximas semanas, os portugueses verão, há gente de todos os partidos, há gente de todos os lugares, há gente muito improvável, há gente que acredita que é possível ter um presidente de outro tipo, de outra origem, de outra dinâmica, com outro pensamento na presidência da República. Professor Sampaio da Nova, muito obrigado por esta entrevista. Até uma próxima oportunidade e felicidades para a campanha.